Olá pessoal, novamente aqui com vocês, tá? Nós vamos agora dar continuidade ao vídeo 1, né? Como eu já havia comentado com vocês, a nossa tratativa agora vai fazer o quê? A montagem da estrutura dos valores presentes dentro desse processo, a determinação do payback, determinação do valor presente líquido, determinação da taxa interna de retorno, ok? Vamos lá. Então, dentro desse contexto aqui, montamos o fluxo de caixa do projeto. Então, está aqui nosso fluxo de caixa bonitinho. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer o seguinte, verificar em quanto tempo esse dinheiro retorna para os cofres da empresa. Tá ok? Então, para que a gente possa fazer isso, né, para tratar o payback descontado, né, o que nós vamos fazer? Trazer esses valores a valor presente. Então, se vocês puderem observar, eu coloquei novamente o nosso fluxo de caixa, agora aí atualizado, né? Já bonitinho. E o que está sendo verificado? Vocês estão observando aí que as setas para a esquerda, tanto de entradas quanto de saídas, vão indicar que o nosso cálculo vai trazer todos os valores a um instante zero. Nós vamos descapitalizar esses valores, tá? Então, observem aí, por gentileza, essa tabela que foi colocada. Então, nós temos aí, né, o fluxo de caixa do payback. Vocês vão ver aí todos os valores de origem, todos os valores de acordo com que eles estão no fluxo de caixa. Tá? E vocês vão verificar, numa segunda tabela que está ao lado, tá, o investimento, o retorno, assim como a gente tem, né, na primeira parte da tabela, e o saldo. Só que, se vocês olharem atentamente, o que está acontecendo dentro dessa estrutura? Nós descapitalizamos tanto os valores de entrada quanto os valores de saída, né, pela taxa que foi colocada no exemplo nosso, que é 7% ao ano. Então, por exemplo, quando nós chegarmos aqui no ano 2, onde nós temos investidos 32.760,75, a hora que eu trago esse valor para o ano 0, né, esse valor vai corresponder a 28.614,51. Mesma coisa para aquele valor de entrada de R$5.000, que também no mesmo ano, no ano 2, vai corresponder a 4.367,19 centavos. Ok? Muito bem, então o que nós temos que fazer para entender o que é o saldo, né, do projeto dentro dessa estrutura aqui? Nós vamos pegar os valores investidos, né, subtrair os valores de retorno e chegarmos no saldo. Então, se vocês observarem nessa tabela, vocês vão verificar que os valores de investimento, eles estão negativos. Por quê? Porque é um dinheiro que sai do caixa da companhia. E o valor de retorno está positivo, que é o valor que está entrando para a companhia. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, vamos partir aqui já entre o ano 1 e o ano 2. Então, nós temos um saldo de projeto negativo e 50 mil. Aí, o que a empresa fez? Ela pegou e investiu mais 28 mil, quer dizer, saiu do caixa dela mais 28. Se nós tivéssemos somente esse valor aqui de investimento, o saldo dela seria 78.614,51 negativo. Porém, o que aconteceu? Já nesse ano 2, o que está acontecendo aqui? A empresa já está recuperando o caixa, então ela recuperou 4.367,19. Então, 50 negativo, 50 mais 28, perdão, negativo, e aí a gente diminui esses 4.367. Então, o nosso saldo passa a ser 74.247,32. Aí, nós temos, nos anos 3 e 4, não temos aqui investimento, temos o quê? Só entradas de caixa. Então, vocês vão observar que o saldo do projeto vai cair. Então, de 74.200 passou para 69.900, de 69.900 passou para 65. Aí, nos anos 5 e 6, nós temos investimentos e retornos. Então, 65 menos 8, mais 7.100, eu tenho 67.500. Menos 8.600, mais 7.029, eu tenho 69.159. Então, a partir do ano 7, como vocês poderão observar, nós não temos mais investimentos, ou seja, não temos mais saídas de caixa. Vamos ter só entrada. Então, o que vai acontecer? Ano 7, 8, 9, 10, até o ano 18, só entradas de caixa. Então, se vocês observarem,
os saldos negativos estão caindo gradativamente. E quando chega no ano 15, nós temos ainda um saldo negativo de R$ 3.959,50. Ou seja, o que significa isso na prática? Até o ano 15, até o final do ano 15, a empresa não recuperou R$ 100 mil investidos ainda. Se vocês observarem o ano 16, a empresa passa a ter um saldo de caixa de projeto, né, positivo, R$ 3.248,02. Ou seja, entre o ano 15 e o ano 16, o que vai acontecer? A empresa está recuperando este valor, tá? Então, se vocês olharem essa tabela até o final, vocês vão perceber que ao final dela, a empresa tem um saldo de 17.461,61, que a gente vai interpretar daqui a pouquinho, tá ok? Muito bem. Dentro desse contexto todo, o que vai acontecer, né? Esse fluxo de caixa, como a gente já comentou anteriormente, foi descapitalizado a uma taxa de 7% ao ano, tá? Mas resta agora a gente determinar o payback. A gente viu o saldo do projeto, mas em que período ele está se pagando, tá? Então existe aí uma formulinha para que a gente possa determinar o payback descontado e a gente precisa pegar o quê? Os anos antes da recuperação, ou seja, quantos anos eu tenho antes do saldo ser positivo. Depois, o custo não recuperado no início do ano, né? E depois o fluxo de caixa durante o ano. Então vamos aplicar essa fórmula com os valores que a gente tem naquela tabela anterior. Então se nós observarmos aí, nós temos 15 anos antes da recuperação, ou seja, se passaram 15 anos, tá? O custo não recuperado, se nós observarmos na tabela, o nosso saldo negativo ainda é R$ 3.959,50. E o fluxo de caixa durante o ano. Que ano? O ano seguinte, né? Então nós temos lá R$ 7.207,52, que é a recuperação, né? O fluxo de caixa. Ou seja, nós vamos ter aí 15,549357 anos. Aí vocês devem estar olhando para mim e falando, professor, você é louco, né? A gente não tem ano quebrado, 15,54. Então vamos detalhar isso aí para vocês entenderem exatamente em que período isso vai acontecer, tá? Então nós temos 15 anos inteiros, como a gente está aqui, ok? E nós vamos ter aqui 0,549357, ano. Ou seja, 54% ou aproximadamente 55% de um ano. Então eu estou multiplicando esse valor por 12 e estou chegando aqui a 6,592281 meses. Tiro esse 6, então eu já tenho 15 anos e 6 meses. Aí eu pego novamente, né? Aquela decimal 0,592281, multiplico por 30 dias corridos. Eu chego aqui em aproximadamente 18 dias. Ou seja, esses 15, 54, 93, 57 que a gente calculou, né? Tecnicamente falando, nós temos o quê? 15 anos, 6 meses e 18 dias. É esse o período que o projeto se paga, é esse o período que o projeto zera, que o dinheiro volta, né, para os cofres da empresa. Então, se vocês observarem o fluxo de caixa que está colocado aí, né, é em meados do 15º ano que a gente tem aí o payback dessa estrutura, desse exemplo que a gente colocou para vocês. Tá? Aliado ao payback, nós temos o quê? Nós temos o valor presente líquido. Tá? O valor presente líquido, assim, a grosso modo, nada mais é do que um payback descontado melhorado, utilizando ferramentas que a gente pode fazer isso rapidamente, tá, ok? Então o que vai acontecer aqui, né? Se vocês observarem essa tabela que está colocada para vocês, né? Eu trouxe exatamente o valor do fluxo de caixa, ok? Dentro do tempo de 18 anos, e estou colocando para vocês aqui uma sequência que vocês devem digitar com o auxílio de uma máquina financeira. Vocês viram lá atrás, tá? Na disciplina de gestão financeira, comigo inclusive, né, como utilizar a máquina financeira para determinar valor presente líquido. É a mesma coisa, né? Então, se vocês observarem aí, né, no lado direito dessa tabela, na sequência de digitação que nós temos aqui, o que vai acontecer? Eu estou sequenciando todos os valores, né, colocando na máquina todos os valores com as funções, né, ou com as teclas que vocês têm aí na máquina financeira. E o que está acontecendo e o que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Se vocês observarem no ano 2, nós temos um investimento e um retorno no mesmo ano, e se vocês observarem, eu estou colocando aqui o saldo desse processo, com um agravante.
o investimento, ou seja, a saída de caixa, é maior do que a entrada de caixa. Então, se faz necessário a utilização da função CHS, que é a função que troca o sinal, tá, da máquina de vocês. Então, essa funçãozinha faz com que a máquina entenda que esse valor é negativo. Nunca esqueçam disso. Se vocês observarem, isso está acontecendo no ano 2, no ano 5 e no ano 6. Tá? Então, aí nós temos uma sequência, né, daquilo que vocês estão digitando. Se vocês olharem lá na sequência número 20 e na número 21, né, na sequência número 20 eu estou inserindo a taxa de juros, ou a taxa de desconto, ou o custo de oportunidade, que é 7%, e com a função FNPV eu estou pedindo para a máquina calcular o valor presente líquido nesse processo. Então, se vocês observarem aí, o que vai acontecer? O valor presente líquido vai dar 17, 461 e 61. Exatamente o valor que nós vimos anteriormente quando nós calculamos o payback descontado. Tá? Então aí vocês podem estar falando, mas nós estamos fazendo a mesma coisa? Não. Nós estamos utilizando duas ferramentas distintas, uma para demonstrar quanto tempo o projeto retorna e essa agora para demonstrar qual é o saldo final do projeto. Tá? Mas é o mesmo, mas tem que ser o mesmo. Né? Senão a gente cometeu algum erro de cálculo dentro desse contexto. Tá? Agora, como interpretar esse valor de 17.461, né, e 61 centavos, que é um saldo positivo? Então, a empresa fez um investimento, ok, dentro de um projeto de 18 anos, esse projeto, R$100 mil investidos, foram corrigidos a uma taxa de 7% ao ano, e após 18 anos, esse saldo de 17.461 e 61 é o que possivelmente possa ser determinado como lucro do projeto ou resultado financeiro do projeto. Ou seja, tendo em vista que o valor é positivo, né, a empresa investiu 100 mil, os 100 mil retornou para a conta da empresa e ainda retornou 17 mil a mais corrigido. Ou seja, esse projeto é viável. Tá? Por quê? VPL positivo dentro desse contexto geral que a gente coloca para vocês. Tá, ok? Muito bem. Só que agora, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, será que todo projeto com VPL positivo é viável? Não. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Aí nós temos que entrar num outro conceito, que é o que nós chamamos de taxa interna de retorno. Tá? E essa taxa interna de retorno é quanto que o projeto está dando de retorno percentual. Então, se nós formos olhar dentro desse processo aí, nós temos três possibilidades. A TIR pode ser maior que o custo de oportunidade, ou seja, o retorno percentual maior que o custo de oportunidade, tá? Menor que o custo de oportunidade ou igual ao custo de oportunidade. Se ele for maior, normalmente o projeto é viável. Se ele for igual, tanto o custo de oportunidade quanto o projeto estão dando a mesma coisa. Se ele for menor, o projeto já vai ser considerado inviável de imediato. Tá? Agora, o contexto desse processo que nós temos que avaliar é o seguinte, né? Como calcular isso? Basicamente, vocês têm que ter toda aquela estrutura que eu coloquei anteriormente, naquela tabelinha que vocês estão vendo que eu recoloquei ela aqui, né? Dentro desse processo, e coloquei mais uma sequência, que é a sequência 22. Então, o que vocês tinham feito até então? Digitado tudo certinho na máquina de vocês, colocado lá a taxa, pedido para a máquina calcular o VPL. Com todos esses dados na máquina, vocês inserem a função IRR, FIRR, que ela vai determinar a taxa interna de retorno. Aí vocês podem perguntar, professor, dá para calcular na unha? Dá, sem problema nenhum. Você vai demorar um pouquinho, mas dá. Tá? Se você lembrar a fórmula de Bhaskara, né, ax² mais bx mais c, nesse caso aqui, desse nosso exemplo aqui, você teria que montar uma equação de 18º grau para calcular isso. Vai dar um pouquinho de trabalho, vai demorar um pouquinho. Então, eu sugiro, né, que você nesse momento trabalhe com essa função que a máquina te dá, que é melhor, tá? E depois, se você tiver um tempinho, aí você brinca em casa, né, fazendo um lazer legal, calculando isso dentro dessa estrutura. Tá ok? Mas não se esqueçam, esse processo aqui, todos os números, todas as estruturas têm que estar dentro da máquina, senão ela não vai calcular. Tá? Então, a partir do momento que a gente colocar esse processo aqui, o que vai acontecer? Vocês vão ter aí, né, na resultante, no vídeo de vocês aí, no visor da máquina, perdão, o resultado de 9,045690. Ou seja, o retorno que esse projeto está dando para nós é aproximadamente 9,05% ao ano. Comparado com a taxa interna
né, com o custo de oportunidade, perdão, que foi descontado do projeto de 7%, ele está dando mais de 2 pontos percentuais. Portanto, em princípio, esse projeto é viável mesmo. Tá? Então, a gente precisa só entender a relação custo de oportunidade, taxa interna de retorno. Então, se a taxa interna de retorno é maior que o custo de oportunidade, na maioria dos casos, esse projeto passa a ser viável. Tá ok? Bem, então o que acontece aqui, gente? Nós encerramos essa primeira parte, tá? Que é o método de avaliação de investimentos em ambientes inflacionários. Vocês perceberam que a estrutura de correção do valor do dinheiro no tempo é extremamente importante. Então, todo e qualquer projeto que a gente for fazer, a gente tem que fazer sempre uma primeira pergunta. Esses valores já estão atualizados? Por quê? Porque você vai descapitalizar ele num segundo momento. E, dependendo de como você descapitalizar, esse projeto vai ser viável ou não. Tá ok? Não se esqueçam do texto base de lerem, tá? E fazerem aí as estruturas, tá ok? E as produções individuais que a gente deixou para vocês. Bom trabalho a todos.